Boa noite a todos nossos amigos ouvintes do vlog do Conde Pedro Villanueva. Desde já eu agradeço as inúmeras doações que recebo e continuo me ajudando sempre empreitada para a gravação de novos conteúdos. E inscreva-se neste canal e também ajude-me nas monetizações para pagar a pizza da família, é claro. Algumas pessoas me procuraram me perguntando o que eu estou achando das Olimpíadas que estão vigendo agora na França. Eu posso dizer que é uma das piores Olimpíadas que eu já vi na minha vida. Uma das mais porcas, uma das mais imundas, mais insignificantes que já se realizaram em nome dos esportes. A começar pela apresentação. Se a França se prestou àquele espetáculo grotesco em que eles fazem uma paródia sacrílega e ridícula, além de trash, da Última Ceia, sem prejuízo de outras representações de profundo mau gosto, como, por exemplo, aparecer uma Maria Antonieta segurando a sua própria cabeça. Há quem diga que aquilo ali é também uma paródia de Saint-Denis, que é um santo cultuado na França. Mas seja o que for, no caso da Maria Antonieta, como é que alguém exalta a decapitação de uma rainha? Porque, querendo ou não, Maria Antonieta foi uma personagem completamente injustiçada. Injustiçada pelos republicanos, pelos jacobinos, por esses assassinos em massa que a França gerou, diga-se passagem. E isso sem prejuízo, evidentemente, da descarada agenda woke LGBT que está contaminando um espetáculo que, em geral, é muito bonito. Eu posso dizer com toda a minha pouca experiência que eu já acompanhei várias Olimpíadas, Olimpíadas dos Estados Unidos, Olimpíadas da Coreia do Sul, da Espanha, enfim. Quer dizer, eram espetáculos bonitos, espetáculos cativantes, porque mostravam realmente o verdadeiro foco dos esportes, que é a superação das pessoas que participam. De vários países, pessoas que treinam, pessoas que enfrentam inúmeras adversidades, e eu posso falar pelo Brasil. O Brasil, a despeito da completa falta de apoio, seja do Estado, seja da sociedade civil, para esses nossos atletas, nós podemos realmente elogiar e admirar esses esforços. E, no entanto, essas Olimpíadas da França me fizeram não me levar a esforço algum de ligar a TV. Olha que eu já não vejo TV há um bom tempo. Há anos eu não vejo programação de TV, tá? Mas com essa apresentação ridícula que eles fizeram, e supostamente para representar a França, eu nunca vi um país ser tão degradado a esse nível. Olha que as Olimpíadas sempre houve polêmicas. Vamos pegar o caso das Olimpíadas de 1936 na Alemanha, que inclusive foram organizadas, que inclusive foram organizadas pelo regime nazista. E eu posso dizer, as Olimpíadas na Alemanha tiveram uma dignidade melhor do que essa Olimpíada de 2024. A começar por dois aspectos interessantes e históricos. O primeiro, o fato de um homem negro norte-americano, Jesse Owens, ter desafiado a ideologia da Alemanha nazista e ter ganho a medalha de ouro, demolindo toda a tentativa de apropriação da supremacia racial sobre um espetáculo que é naturalmente belo, que são os esportes. O outro aspecto, que talvez muitas pessoas não conheçam, é que a Alemanha revolucionou a cinematografia através da cineasta Leni Riefenstahl. Se hoje, por exemplo, nós vimos nos esportes, nas Olimpíadas, aquelas cenas, aquelas nuances de natação, de vôlei, de qualquer coisa, de corrida, enfim, de salto, dentre outras coisas, as cenas, os insights, enfim, isso tudo foi criado por uma cineasta alemã em 1936, que inclusive produziu um documentário chamado Olímpia. Ou seja, a Alemanha nacional-socialista, que é um regime aberrante, criminoso, deplorável, bizarro em vários aspectos,
ainda conseguiu produzir uma Olimpíada relativamente mais decente do que essa porcaria que nós estamos vendo. Porque é uma Olimpíada blasfema, uma Olimpíada de profundo mau gosto, uma Olimpíada completamente inexpressiva, e eu posso chegar, inclusive, a acrescentar outras questões que mostram até mesmo a perversão ideológica que está incutida na França, ou pelo menos nos espetáculos que estão sendo organizados pela delegação francesa. Por exemplo, nós temos uma situação de uma senhora ou senhor, a gente não sabe muito bem o que é, que veio da Argélia e que ganhou a medalha de ouro a despeito das controvérsias relacionadas ao seu sexo. Não usamos a palavra gênero, sexo. Essa que é a palavra verdadeira, a palavra biológica propriamente dita. Os organizadores das Olimpíadas dizem que a argelina é mulher. Já as outras delegações de esportes do boxe dizem o contrário, que na verdade é um homem que está fantasiado de mulher ali, e evidentemente os homens são muito mais robustos do que as mulheres. E eles vão tirar proveito disso, da sua força física, né, da sua composição biológica, excessivamente. E aqui nós percebemos a mentira essencial dessas ideologias, né? Dessas ideologias que negam o sexo, dessas ideologias que negam o caráter ontológico do ser humano. Quando elas são expostas a situações concretas, vê-se o paradoxo, senão a absurdidade que há em expor uma mulher na frente de um homem. Não vou levar ao mérito se essa argelina é argelina ou é argelino, porque até o dado momento ficou numa controvérsia que ninguém afirma. Fica no disse-me que não me disse, ou então na desconversa. Mas seja o que for, se hoje nós estamos nos deparando com uma situação em que é possível um homem competir com mulheres, aí eu posso deduzir que realmente nós estamos numa situação mental muito grave. Numa situação em que um espetáculo de tamanha beleza, que mostra os esforços, os sacrifícios de muitos atletas, de países pobres principalmente, como no caso do Brasil, que não tem incentivo algum, e mesmo assim aquelas pessoas, por uma questão de convicção, por uma questão de esforço, de superação, vão lá e disputam a medalha em nome do nosso país. Quer dizer, eu acho que tudo isso é depreciado, tudo isso é inferiorizado por um bando de bacaninhas vagabundos, financiado por um bando de ONGs vagabundas também, usando de um espetáculo belo para fazer proselitismo ideológico. Olha, nem a Alemanha Nacional Socialista chegou a esse ponto. E pode-se dizer que os alemães eram mestres da propaganda junto com os comunistas russos. Mas nem isso eles chegaram a esse ponto. Poderiam pregar lá, ou pelo menos tentar fingir que existe uma raça ariana ou coisa parecida, mas um homem negro norte-americano, e aqui nós temos que ver um detalhe muito interessante, um americano que foi muito melhor tratado pelos alemães, ou por alguns alemães, do que pelos próprios americanos, porque o Jesse Owens, quando ele ganha a sua medalha de ouro na Alemanha nazista, isso não é somente uma resposta para a Alemanha nazista, é uma resposta para os próprios Estados Unidos, porque esse homem também foi desvalorizado no seu próprio país. Não era visto como concidadão para um americano branco. E aqui nós vemos a questão da superação das Olimpíadas, a questão do espetáculo. Como também mesmo uma cineasta trabalhando para um regime iníquo, um regime monstruoso, como o de Hitler, como a Leni Riefenstahl, nem por isso ela deixou de apresentar um talento excepcional para influenciar toda uma forma de abordagem televisiva das Olimpíadas. Quer dizer, as Olimpíadas de um regime horroroso como o nacional-socialista ainda conseguem ser mais tragáveis do que esse lixo que nós estamos vendo agora. Esse lixo, essa decadência total. É uma das Olimpíadas mais inexpressivas da história. E olha que eu já acompanhei várias Olimpíadas, por exemplo, enfim, inúmeras, desde a minha infância, e sempre havia aquele sentido de festividade de ver os nossos esportistas tentando conquistar medalhas. Claro, o Brasil é um país mediano nesse aspecto. Poderia ser muito melhor. Eu acredito que o Brasil, pelos esforços que os nossos atletas
perseveram no sentido de ganhar as medalhas, eu acho que se o Brasil tivesse um incentivo verdadeiro, nós seríamos potência do ponto de vista dos esportes. E infelizmente, nós somos um país do descaso total. Um país que não tem espírito de grandeza. Um país que parece que perdeu o seu rumo por uma oligarquia canalha que expolia o seu povo, e um povo completamente omisso, um povo completamente abestalhado, um povo bestializado, propriamente dito. Isso é o Brasil hoje em dia. O Brasil é um país que dá vergonha. Que dá vergonha por quê? Porque as pessoas não têm iniciativa, as pessoas não têm espírito de grandeza, não têm nada, só tem um espírito de viralatismo total. E eu confesso para vocês, eu nem fiz o esforço de ligar a TV. Eu não vejo mais programação aberta, não perco meu tempo. Se a TV existe para alguma coisa, é para eu ver um documentário ou um filme que eu escolho ali ao léu e dane-se. Não tem condições. Eu acredito que você, pai de família, vai colocar seu filho numa porcaria como essa, representando até ofensa à nossa religião, e ainda ficam com esse papinho, não foi ofensa ao cristianismo. Aqui para vocês, franceses, vocês são os tremendos filhos da puta há 2 séculos atrás. Desde a Revolução Francesa sempre fizeram isso. Enquanto eles ofendem a nossa religião, se alguém manifestar algo religioso nesses esportes, pelo menos na França, aí vem um árbitrozinho babaca dizendo, não, olha aqui, nós somos laicos, viu? Laico, claro, laico para calar a boca de religioso. Resta saber, por exemplo, se esses filhos da puta aí da França mexem com muçulmanos. Eu gostaria, inclusive, propor para a França, quando eles fizerem a próxima porcaria de Olimpíada, não mexam mais com Jesus Cristo, não. Façam o seguinte, mexam com Maomé. Eu tenho certeza que 10% da população francesa vai pulverizar o país de vocês, porque esse é o número de muçulmanos que existe na França. São mais ou menos 6 milhões de muçulmanos num país de 60 milhões, mais ou menos. É mais de 10% da população. Eu queria ver a população muçulmana tocando fogo na França para parar com essa palhaçada de vocês. Com essa palhaçada da Revolução Francesa, essa palhaçada dessa revolução maldita, nojenta. Revolução cínica, revolução maçônica cínica. Então, meus amigos, eu tenho plena certeza de que a grande maioria de vocês desligou a TV, foi, sei lá, passear na praça, levar as crianças e comer uma pizza na rua. Basicamente isso. Então, um grande abraço.